Dramática derrota do Vasco, sofrida para a equipe do Guarani nos instantes finais no jogo em Campinas. Um confronto direto contra um outro time que luta para subir, para voltar à primeira divisão, e o Vasco acabou sendo batido de forma muito amarga, dolorida, dura para sua torcida. As chances de o Vasco da Gama voltar à Série A na temporada 2022 hoje são pequenas e bem menores depois desse terrível resultado para o Vasco, excepcional resultado para o Guarani. Dois times que já foram campeões brasileiros, e aliás, quando o Guarani foi campeão do Brasil em 78, passou pelo Vasco na sua caminhada, derrotando no Maracanã o time vascaíno para chegar até o título naquela famosa final contra o Palmeiras. Falaremos sobre a situação do Vasco nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você acompanha, por exemplo, as estatísticas do Campeonato Brasileiro da Série B também, entre todas as competições mais importantes do futebol pelo mundo. E você vai ver daqui a pouco alguns números, estatísticas de Vasco e Guarani. Guarani 1, Vasco 0, jogo disputado em Campinas, passando aqui do meu lado. No OneFootball também, você, claro, você sabe, você tem o Campeonato Alemão, a Bundesliga. Aliás, esse fim de semana, o Borussia Dortmund, que persegue o Bayern Munique, né, um ponto só atrás, enfrenta o RB Leipzig. É um jogo grande, jogo de times que disputam a UEFA Champions League. E você pode acompanhar, claro, de graça no OneFootball, narração de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel. Faça um download do aplicativo, desfrute desse conteúdo, veja o Campeonato Alemão, entre outras competições do futebol mundial, ao vivo e de graça, e mostre a força do nosso canal. A cada download feito a partir do link disponibilizado aqui na descrição do vídeo, nos vídeos do nosso canal, fica mais clara ainda a força do youtube.com/MauroCesar. Você apoia o nosso canal fazendo o download do OneFootball a partir do link que você encontra, repito, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Vasco teve um pênalti no final do jogo. Interferência do VAR, aquela coisa toda, e o Germancano foi bater. É óbvio que numa situação como essas, o Germancano tinha que bater o pênalti. A chance do Cano perder um pênalti, em tese, pequena, um jogador muito preciso nas finalizações. E o goleiro Rafael defendeu com o pé. Cobrança no meio do gol, o pessoal chama de cobrança de segurança, mas não existe cobrança de segurança. Né? Cobrança de segurança é quando a bola vai na rede. Então você bate no meio do gol para não correr o risco de a bola bater na trave, para fora, não errar o alvo, né? Você mira no centro. Só que o goleiro escolhe um canto, geralmente o gol fica vazio, mas dessa vez com o pé o goleiro do Guarani conseguiu, Rafael, fazer a defesa e impedir o gol do time carioca. E na sequência, em contra-ataque, o gol da vitória do Bugre, que chegou com essa vitória aos 52 pontos e a quinta colocação após a partida, claro, aguardando resultados de outros jogos, CRB jogando na sequência, por exemplo, mas encostou, por exemplo, no Goiás, né, chegou a uma posição de 33 jogos, 52 pontos, o Goiás com 33 jogos, 54 pontos, o Avaí também com esse número de partidas com 56 pontos e o Botafogo com 59, enquanto o Coritiba, o líder, tem 61. Ou seja, a distância após essa derrota do Vasco da Gama com 47 pontos ganhos para o quarto lugar, que é o que leva o time à primeira divisão, né, tem que ser pelo menos quarto colocado, ela passou a ser de 7 pontos. 7 pontos atrás do quarto colocado. Isso porque o Goiás empatou com a equipe da Ponte Preta e perdia por 2-0. Se o Goiás vencesse o jogo em casa, teria 56 junto com o Avaí, então teria o terceiro e o quarto colocados com 56, seria pior ainda. Mas o mais complicado, né, o Guarani se lançou à frente do Vasco, abriu 5 pontos, então o Vasco agora tem que vencer seus jogos e torcer aí contra os dois times alagoanos, contra o Guarani, contra o Goiás, contra o Avaí, enfim, tentar de alguma maneira encostar nessas equipes, faltando só 5 partidas, só 15 pontos a disputar. Evidentemente, muito difícil a situação, o Vasco só pode chegar agora a 62 pontos, o Coritiba já tem 61, ou seja, é dramática a situação do Vasco da Gama. E eu trago aqui uma informação, inclusive, que é do jornalista Matheus Mandi, ele que tem, inclusive, um canal no YouTube. Eu disponibilizo também aqui embaixo no link, o link para o canal do Matheus no YouTube. Ele sempre traz muitas informações importantes sobre o futebol do Rio, futebol do interior do Rio e sobre os salários, as folhas de pagamento. Veja o que o Matheus publicou na sua conta no Twitter. Com pouco mais de 3 milhões de reais, o Vasco tem a maior folha da Série B em CLT. Na Série A só estaria atrás de 4 paulistas, né, dos 4 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, dos gaúchos, né, a dupla gaúcha, Grêmio e Inter, da dupla carioca, Fluminense e Flamengo, além do Atlético Mineiro. Sim, seria a 10ª folha da Série A e continuará, aliás, tudo indica que ele está afirmando, mas ainda não está definido, mas é a tendência, naturalmente, continuará na Série B. O Matheus ainda acrescenta que o Vasco gasta mais com atacantes do que o Guarani com todo o seu elenco.
e que a CLT do Vasco é quase o dobro do Botafogo. Para efeito de comparação, a CLT do Botafogo na Série A só estaria à frente de América Mineiro, Atlético Goianiense, Chapecoense e Juventude na comparação dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Matheus Mandi aqui explica tudo isso na sua conta no Twitter. Informações importantes e que mostram como o Vasco investiu e não conseguiu o retorno técnico e dificilmente irá subir nessa temporada. Lembrando o seguinte, salário em CLT é o salário em carteira. Ele pode ser, se o jogador ganha, digamos, em números redondos, R$10 mil, ele pode ganhar 60% da carteira e 40% como direito de imagem, emitindo uma nota da empresa dele, aquela coisa toda. Tá? Então, quando você tem o número do CLT, você tem uma noção do tamanho geral das folhas de pagamento, embora você possa ter um time que paga tudo na carteira, de vários jogadores, ou todos os jogadores, outros usam muito esses 40% de imagem. Então, o CLT não tem bônus, tem luvas, não mostra exatamente quanto o clube gasta com o seu elenco, mas dá uma clara noção. É uma boa referência. É a única confiável, porque ficam os registros na CBF. Então, essa informação ela é chocante também. O Vasco gasta por mês, investe por mês no seu elenco mais do que vários times da Série A e deverá ficar na Série B, que é o time que mais tem despesas em CLT, em salários em carteira, na segunda divisão. Qual a explicação para isso? Bem, além das turbulentas crises vascaínas, políticas e tudo mais, o elenco, né? O elenco acaba sendo um elenco de jogadores caros para o padrão, para o momento, para a segunda divisão, mas que não estão dando retorno. O Vasco não consegue retorno técnico e com isso sofre bastante. É um momento extremamente delicado, um momento muito perigoso, porque é um time muito grande, com muita torcida nacional, uma das 5 maiores do futebol brasileiro, e que dificilmente conseguirá subir nessa temporada. Mais um ano na Série B, a exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro, que vai para o 3º ano na segunda divisão, custa muito caro, porque você não consegue alavancar as receitas. O Vasco precisa melhorar o seu faturamento para colocar a casa em ordem. Tem conseguido até melhorar em algumas frentes com o presidente Jorge Salgado, mas esse baque do não acesso, que ainda não está definido, mas cada vez mais provável ele realmente pode custar muito caro, pode significar tempos ainda mais duros para o torcedor vascaíno. A noite dessa quinta-feira, depois da derrota em Campinas para o Guarani, certamente uma das noites mais difíceis para o sofrido torcedor do Vasco, ao ver o seu artilheiro, o seu jogador, ídolo até nesse momento, Germancano, perder um pênalti no final do jogo e o time perder o jogo num contra-ataque nos instantes finais para o Guarani, ficando numa situação extremamente delicada na sua luta para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Lembrando para você, Caneca 360, parceiro do canal, você pode adquirir com o cupom rubro-negro de Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil, por exemplo, com frete grátis, tá? Os 50 primeiros que acessarem, e o nosso curso online de jornalismo esportivo para aqueles que têm interesse no assunto. Ali compartilhamos um pouco da experiência que acumulamos aí nessas quase 4 décadas de profissão. É isso. Valeu, saudações.